Podemos prosseguir, então? Reconectando com o que eu falei quando travou a live, eu estou dizendo que por que esse ano de 2025 é um ano diferente? Por que a Páscoa de 2025 é uma Páscoa diferente? Por que esse portal é um portal diferente? Por que é o portal dos portais? Eu poderia dar para vocês uma série de razões, mas eu vou por etapas, tá? A primeira informação que eu quero dar para vocês é que na virada do ano, portanto, o ano passado, quando estava para virar para este ano, o Senhor falou algo muito interessante no meu coração, tá? O Senhor falou comigo sobre a dupla unção de governo, perdão. O Senhor falando comigo sobre o ano de 5.785, que é o ano da dupla graça e da dupla unção de governo. Dupla graça, dupla unção de governo. E eu já expliquei por quê, portanto, eu não vou gastar tempo aqui, né? 5.785, duas vezes o número 5 é dupla graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, esse ano, agora, 5.785, que é o nosso 2025, lembrando que Deus sempre caminha no calendário bíblico, não no gregoriano, o que acontece? Ele é um ano perfeito para a graça superabundar. Então, é um ano que Deus escolheu para fazer coisas que ele não tinha feito ainda. É o ano da dupla graça. Muito bem. Segundo lugar, é o ano da dupla unção de governo, porque a mesma letra que representa 5, ela é uma letra composta. E na composição, ela representa 14. E 14 é o número do rei Davi. Portanto, nós temos 14 duas vezes. Nós temos o 5 duas vezes, que é a dupla graça, e temos o 14 duas vezes, que é o número do rei Davi. Portanto, dupla unção de governo. Sendo assim, nós estamos diante de um ano onde o governo de Deus se manifestará na Terra de uma forma diferente, inclusive afetando o campo político, econômico, social, religioso, eclesiástico e etc. E nós estamos vivendo isso. Então, olha bem o que nós estamos, a situação que nós estamos passando hoje. Deixa eu começar com essa informação aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui essa foto que eu quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Muito bem. Ok, deixa eu colocar a minha imagem por cima e a foto por baixo, que eu acho que fica melhor. Cadê? Dá para fazer? Ok. Ué. Ok, consegui. Muito bem. Está todo mundo vendo a foto, né? Acho que está visível para todos, inclusive no Instagram, correto? Muito bem. O que essa foto me diz? Preste atenção. Os Estados Unidos tiveram, até esse momento, 47 presidentes. O Donald Trump, ele foi o 45º, aí perdeu para o Joe Biden, que foi o 46º, aí o Trump ganhou de novo, então ele foi o 47º, ok? 47 presidentes. Mas como alguns presidentes tiveram mais de um mandato consecutivos, porque quando o presidente ganha consecutivo, o número dele não muda. Então, por exemplo, o Barack Obama foi o presidente número 44. Então, ele teve um termo, 44, o segundo termo, 44. Então, o Barack Obama teve 2 termos, mas ele foi o presidente 44º presidente dos Estados Unidos, tá? Com 2 mandatos. E nós tivemos vários presidentes ao longo da história com 2 mandatos. Portanto, embora nós tenhamos 47 presidentes de república, nós tivemos um total de 60 posses. Então, agora deixa eu desacelerar, porque eu realmente me empolgo neste momento. Escute o que eu vou dizer para você. O presidente Donald Trump, que está assustando o mundo com algumas políticas que ele tem implantado, que literalmente acendeu a luz e as baratas e os ratos estão todos correndo procurando esconderijo, porque ele veio e resolveu acender a luz. Inclusive o Brasil, o meio político e jurídico no Brasil está em pavorosa, porque o Donald Trump está vindo igual um trator, ele vai passar por cima de todo mundo.
entendeu? Principalmente políticos de esquerda, judiciário esquerdista, militante, e isso está acontecendo em vários países do mundo, incluindo o Brasil. Ok? Então, o que acontece? No dia da posse do presidente Trump, é o dia 20 de janeiro, é o dia da posse do presidente americano, estava acontecendo a 60ª posse. Embora ele seja o 47º presidente, era a 60ª posse. Então, olha o significado. O número 4 é o número da Terra. Tá? Os 4 cantos, os 4 ventos, 4 elementos e por aí vai. Ok? O número 4 é o número da Terra. E o número 7 é o número da perfeição. Então, hoje, ele é o 47º presidente da República. Número 2, o número 60 é o número do homem. O número do homem que, quando você... O 6 é o número do homem. O 10 é o número da completude. Então, 60 é 6 vezes 10. Então, é o número do homem que está executando um projeto ou cumprindo com uma missão. Lembrando que o número 6 não é um número mau em si mesmo, tá? Porque eu sei que as pessoas ficam na cabeça com o 666 do anticristo. Não. O 666 do anticristo é apenas uma informação. 6 é o número do homem. 6 é uma trindade maligna no homem. É isso, tá? É basicamente isso. Então, o número 6 em si não tem nenhum problema com ele, tá? Mas aqui está a prova de que o número 60 é um número que representa uma plenitude no homem. Pode ser uma plenitude de Deus, mas também pode ser uma plenitude maligna. Nesse caso, eu acredito ser uma plenitude de Deus no homem para a execução de um projeto. Lembrando que plenitude não é só plenitude espiritual, não é só plenitude do ponto de vista religioso, pode ser plenitude em muitos aspectos. Por exemplo, a plenitude de Deus estava em Nabucodonosor. O próprio Deus diz, eu o ungi, é o meu servo Nabucodonosor, que foi levantado para punir nações, para quebrar reinos e para punir a nação, o reino de Judá, Nabucodonosor. Aí vem depois Ciro, Deus diz, Ciro é o meu servo. Como servo? Se Ciro nem sabia quem era Deus, não adorava Deus, servia outros deuses e tal, mas Deus diz, é o meu servo, ou seja, sobre ele estava uma plenitude divina para executar um propósito, um projeto. Deu para entender? Vocês estão entendendo o meu raciocínio até aqui? Muito bem. Sendo assim, estou voltando aqui só para ver se está tudo ok no Instagram. Ok. Vocês entenderam o que eu expliquei até agora? Porque eu vou avançar daqui para frente, mas vocês precisam ter entendido o que eu disse até este momento. Por isso eu estou colocando essa foto aí para vocês saberem que, embora o Donald Trump tenha sido o 47º presidente, essa foi a 60ª inauguração. Aqui chama de inauguração, né? Nós chamamos no Brasil de posse, né? A posse do presidente. Aqui chama inauguração do presidente. Muito bem, 60ª, ok? Memorizar isso aí? Muito bem. Então, agora escute isso. Deixa eu tirar aqui essa foto. Deixa eu abrir de novo a minha Bíblia. Que eu quero te relembrar de um texto, que eu sei que você provavelmente já sabe desse texto, mas eu quero te lembrar desse texto, ok? Vamos de novo aqui. Muito bem. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 1, versículos 14 e 15. Tá? Pode ser até o 16, né? Ok, até o 18. Vamos do 14 ao 18. Diz assim, e disse Deus, estou lendo aqui o 14, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para, agora preste atenção, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Quem está aqui na live desde o começo, antes dela cair, lembra que eu fui no original para mostrar, lá em Levítico 23, que a palavra festa do Senhor é a palavra moed. Agora, ouça isso, capítulo 14, capítulo 1, versículo 14. Eu vou abrir de novo o dicionário de hebraico, porque aqui não tem blá, blá, blá.
e eu vou mostrar para vocês aqui onde aparece a palavra season. Aqui está no inglês season, aqui está de novo a palavra moed. Está todo mundo vendo? Porque quando eu volto, essa janela some. Tá? Está aqui a palavra moed, onde aparece a palavra estações, ou season. Vou voltar para o português agora. Então, ele diz, haja luminária e seja sinais para tempos. Essa palavra tempos é o que aparece no inglês como season. No hebraico é moed, ok? Ok, pausa. Levítico 23, porque pode ser que tenha entrado alguém aqui agora que não estava aqui no começo da live, não tem problema. Levítico 23, versículo 4. Aqui está. Essas são as solenidades. Tem versão que diz, essas são as festas. Por exemplo, se eu abrir a versão atualizada, olha o que diz aqui. Versão atualizada. Essas são, olha aqui, essas são as festas fixas do Senhor. Então, a corrigida, onde aparece solenidade lá na corrigida, a atualizada diz festas. Mas deixa eu voltar para a corrigida, porque é a minha versão preferida. Ok? Essas são as solenidades. O que aparece aqui, se eu abrir o dicionário de grego? O dicionário de grego. Se eu abrir o dicionário de hebraico, o que aparece aqui? Aqui está, verso 4. Festas, aqui está, feasts. O que aparece se eu abrir? Aparece a palavra moed. Está aqui. Acho que todo mundo conseguiu ver, correto? Muito bem, então vamos voltar lá para Gênesis. Muito bem, aqui está. Ele diz assim, que haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre o dia e a noite, e que sejam eles para sinais e para moed, e para tempos determinados, e para dias e anos, e etc. Aí vai seguindo, não vou ler até o 18, não, porque não tem necessidade, eu preciso ganhar tempo aqui agora. Muito bem. Me diga quem conseguiu ver as palavras que eu marquei para vocês verem. Conseguiram ver isso aí no celular? Não sei quantos estão assistindo em computador ou quantos estão assistindo no celular. Mas me dá uma noção aí se vocês conseguiram ver alguma coisa, porque isso para mim é muito importante. Ok? Muito bem. Ok. A Shirley está dizendo que sim. A Márcia também disse que sim. Ok, então está dando para ver. Isso é que é importante. Então, agora que vai, escute bem isso aqui, porque o que eu vou dizer agora é chocante. O que eu vou dizer agora choca um pouquinho. Deus deu 2 sinais no céu este ano, e esses 2 sinais são muito chocantes, porque tem a ver com a importância desse ano, com o que Deus decidiu começar a fazer no planeta Terra a partir desse ano. Por isso que a Páscoa de 2025 é o portal dos portais. Ok? Olha o que em Levítico diz. Essas são as moed, o moedim é o plural. Essas são os moed do Senhor, ou seja, essas são as festas do Senhor. Só que lá em Gênesis o texto diz, ok, eu estou criando aqui os luminares, o Sol, planetas, não sei o que lá, Lua, papapá, e eles vão servir de sinais para os moed. Eles vão servir de sinais para os tempos determinados. E tempos determinados é moed. Ok? Então, não é à toa que as celebrações bíblicas, que a gente chama de festas judaicas, elas são sempre regidas por fenômenos ou por acontecimentos astronômicos ou celestiais. Tá? Por exemplo, a festa das trombetas é anunciada pela lua minguante, ou a lua nova. A lua nova é que determina o momento exato para o início da festa das trombetas, por exemplo. Isso aqui é um exemplo. Então, isso é muito forte. Então, quando Deus quer falar com toda a raça humana, ok, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo sabe ouvir a voz de Deus, nem todo mundo entende de coisas espirituais. Então, como é que Deus faz para falar com a raça humana toda de uma vez só? Ele escreve no céu em forma de sinais. Entendeu? Em forma de sinais. Então, olha o que aconteceu agora recentemente. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Ok, stop sharing.
Vou mostrar para vocês, de novo, essa foto para vocês relembrarem. Não se esqueça dessa foto que eu estou colocando aqui para vocês, tá? 60ª posse de um presidente da República, e essa posse não foi outra senão a do Donald Trump, que está colocando fogo no parquinho, ok? E ele é o presidente de número 47. 4 é o número da Terra, 7 é o número da perfeição de Deus, enquanto que 60 é o número da plenitude sobre um homem. Ok? Muito bem. Olha o que aconteceu já esse ano, já por 2 vezes. Em primeiro lugar, o alinhamento de 6 planetas mais a Lua. Eu vou te explicar o que isso significa no mundo espiritual. Tá? No começo desse ano, perto do fim de janeiro, nós tivemos um primeiro alinhamento de planetas. Se você contar, você tem da esquerda para a direita, você tem 1, 2, 3, aí pula, porque o próximo é a Lua, 4, 5, 6. Então você tem 6 planetas alinhados mais a Lua. Só que como a Lua não é um planeta, a Lua conta como 0. Então, se eu pegar o 6 e o 0, eu tenho qual número, gente? 6 planetas, o número 6, mais a Lua, que vale 0, porque a Lua não é planeta. Eu tenho escrito no céu. Agora, se preparem, porque vocês vão se assustar, o que eu vou dizer. No dia da posse do presidente Trump, havia um número 60 escrito no céu. 6 planetas mais a Lua. No dia da posse. Número 60 escrito no cosmo. Aqueles que perceberam, vários escatólogos, vários estudiosos da Bíblia perceberam que tinha alguma coisa estava anormal. Porque isso não é comum. Daqui a pouco eu vou falar sobre o próximo alinhamento. Para vocês terem uma ideia, o próximo alinhamento dessa natureza só acontecerá daqui a 35 anos. Daqui a 35 anos. Não é uma coisa simples, não é uma coisa comum. Não é algo que acontece todo dia. Então, falar, pastor, isso é coincidência, acontece sempre, toda hora isso acontece. Não. O próximo será daqui a 35 anos. Ou seja, praticamente quase 40 anos. Se você considerar que cada presidente governa por 4 anos, ou seja, só daqui a quase 10 presidentes, daqui a 9 presidentes, é que nós teremos de novo um alinhamento planetário no cosmos. Então, quando a Bíblia me diz, a Bíblia fala para mim, olha, eu quero que vocês estejam atentos a sinais, porque o Senhor está colocando os objetos no cosmos, e eles estão lá não só para iluminar, para governar o dia e a noite, etc., mas eles estão lá também para servir de sinais para Moed. Então, considerando que eu estou há dias de uma Páscoa num ano que já começou diferente, o problema é que eu não quero estender essa live aqui permanentemente, porque eu sei que no Brasil é mais tarde, tem gente também que assiste na Europa, já é de madrugada, então eu não posso ficar estendendo. Mas eu vou fazer outra live, que eu quero entrar em algumas questões com vocês, como, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos aí, nesses aí 40 e poucos dias, né? Quase 50 dias, de governo do presidente Trump, quer dizer, 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março, 60, né? E agora, em 20 de abril, vai dar 90, quer dizer, 60 dias, 60 e poucos dias de governo do presidente Trump, e ele já incendiou o parquinho completamente. A esquerda nos Estados Unidos está igual barata e rato quando você acende a luz. Todo mundo desesperado, correndo de um lado para o outro. A esquerda no Brasil está empavorosa, porque o Donald Trump está de olho, está fazendo levantamentos da vida de todo mundo. Mandou fazer uma pesquisa agora no Brasil para saber a popularidade do Bolsonaro, para saber a popularidade do
do presidente Lula, para saber o que o Brasil pensa do Alexandre de Moraes. E está todo mundo desesperado, porque ele está agindo, ele não é de ficar fazendo muita propaganda, ele vai agindo, vai agindo, vai agindo. Em poucos dias, eles botaram para correr aqui do país centenas de criminosos que o Biden deixou entrar aqui, que vieram de vários países da América Latina e até de outros países, e que entraram aqui. Gente que era membro de gangues, por exemplo, no México, na Venezuela e outros países do mundo entraram aqui e a presidência do Biden não fez absolutamente nada. Estão entendendo? Então, eu estou te despertando para você entender como Deus se comunica, além dessa forma cristã religiosa que nós sabemos que ele se comunica. Ele se comunica através de voz profética, de sonhos, visões, revelações. É verdade? É. Mas ele só se comunica assim? Não. Deus tem formas democráticas também. Deus tem formas universais de se comunicar. Uma delas são os sinais nos céus. Ele usa sinais nos céus para se comunicar. Por exemplo, a nação de Israel. Não existem profetas em Israel. Israel está fora do ambiente espiritual há muito tempo, desde que eles perderam Jesus de vista. Então, como é que Deus faz para se comunicar com Israel? Sinais na lua, sinais no sol, sinais no cosmos. Eles não são também bobos, eles sabem que há sinais nos céus que têm a ver com a nação de Israel. Então, Deus continua se comunicando por outros mecanismos. Então, no dia da 60ª posse de um presidente americano, Deus escreveu o número 60 no céu. E aí ficou todo mundo assim de boca aberta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que isso significa? Bom, eu tenho a minha suspeita do que isso significa. É Deus proclamando. Eu decidi botar fogo no parque. Eu decidi entrar nessa parada. Eu decidi chegar e julgar o que tiver que julgar. Eu vou julgar. Eu vou pesar na balança. E isso faz sentido, porque em 2020, quando o Senhor me arrebatou, que ele me mostrou uma série de coisas e me deu várias ordens e tal, que eu ficava olhando aquilo e pensando como que vai ser possível. Porque a situação estava tão ruim, estava em plena pandemia, gente, em plena pandemia. E Deus não estava nem aí para a pandemia, Deus não se preocupou em falar de pandemia. A não ser, a única coisa que ele me falou é que o que estava acontecendo foi ele que fez. Ele determinou que aquilo acontecesse. Mas ele não estava nem aí para aquilo que parecia ser tão problemático para nós na época. Nem aí. E ele falando de avivamento, de um grande mover, disse daquilo e tal, foi onde então o meu ministério tomou o rumo que vocês conhecem hoje. E ele falando, vou fazer. E eu ficava pensando assim, como, gente? Essa pandemia aí, a gente não sabe quando vai acabar. E como assim? A própria igreja está tão corrompida. E eu ficava assim pensando, como que é possível? E ele virava para mim e falava assim, isso não é problema seu, de forma severa. Isso não é problema seu. Você faz o que eu estou te mandando e eu vou prover os meios. Eu vou prover a plataforma. Ele me repreendendo, porque na minha cabeça eu pensava, gente, mas isso então vai levar um tempo horrível, porque eu ficava imaginando, como que isso vai acontecer? Isso em 2020. 5 anos depois, que não é nada, 5 anos depois, a gente já viu o mundo em pavorosa, porque Deus colocou na presidência do país mais poderoso do mundo, Deus colocou um homem que resolveu tocar fogo no parque da esquerda. E resolveu estagnar tudo aquilo que era plano diabólico contra a igreja e contra os governos de direita que se levantavam no mundo inteiro. Vocês devem estar acompanhando aí, talvez uns mais, outros menos, mas o que está rolando aí, por exemplo, com o USAID, né? USAID, vou escrever aqui, né? USAID. Quem lembra disso aqui, ó? Peraí. Lembra aí do USAID? Lembram? Aqui, ó.
que o Trump tomou posse e aí já chamou o Elon Musk com mais um monte aí de gente bom de computador, de tecnologia, e mandou investigar a situação do governo por dentro. E logo de cara descobriram essa agência aí chamada USAID. A palavra aid, né, sem o S, o A e D, ela significa ajuda em inglês, né? Aid em inglês é ajuda. Mas nesse caso, ela é apenas a junção de letras, porque elas na verdade, significa United States Association for International alguma coisa. Então, na verdade, era uma agência criada pela esquerda para promulgar e sustentar mudança de sexo, ideologia de gênero, a bancar financeiramente campanhas políticas de candidatos de esquerda, bandeira LGBT e coisas dessa natureza. Tudo de podre que você puder imaginar que tem atacado a sociedade no mundo inteiro, o que acontece? Vinha dessa agência, porque eles tinham dinheiro infinito, eles tinham dinheiro que não acabava e eles ficavam injetando dinheiro no mundo inteiro, tudo quanto é país do mundo. E agora está rolando no Brasil um escândalo. Por quê? Porque a própria eleição do Lula e a ascensão do Alexandre de Moraes foi bancada pelo o USAID. E agora o Trump descobriu, junto com o Elon Musk, e agora já fecharam a agência, não tem mais dinheiro fluindo de lá, e tudo isso está acontecendo a partir da posse, da 60ª posse do presidente da República, do homem que é o 47º presidente, no dia em que o número 60 estava escrito no céu. 6 planetas mais a Lua. Se isso não te choca, se você não está impressionado com o que eu estou te falando, eu não sei mais o que eu poderia dizer para você ficar de boca aberta. Porque agora eu vou dizer uma outra coisa. Eu tenho uma outra coisa para te falar. Enquanto isso, deixa só eu abrir aqui o Instagram para eu acompanhar, que eu tinha esquecido de abrir. Então, eu nem sei quem está falando lá, se está falando, ok. Só para eu poder acompanhar vocês aqui também no Instagram, que vocês também são filhos de Deus e importantes. Muito bem. Eu vou até dar uma respirada, porque é forte o babado. A revelação é forte. Muito bem. Então, já acabou, pastor? É só isso? Número 60 no céu, com a presidência do Trump, que é o 47º, a 60ª posse? Não, não, não. Como se isso não bastasse. O que Deus resolveu fazer agora, no dia 28 de fevereiro? Como se já não bastasse. Aqui vai. 28 de fevereiro, diante dos olhos de todos, Deus colocou alinhado no céu 7 planetas. 7. E olha a distância. No dia 20 de janeiro, foi o dia da posse, Deus colocou 6 planetas mais a Lua. 6 mais 0, 60. No dia da posse, o Trump entra arrebentando com tudo e com todos. A mídia não sabe o que faz, todo mundo desesperado. E para piorar a situação, porque a mídia de esquerda aqui, que é a maioria, eles 24 horas falam mal do Trump e batem no Trump. Igual a Globo faz no Brasil com o Bolsonaro, por exemplo. Só que o que acontece? Toda vez que eles vão fazer uma pesquisa, o Trump aparece com a popularidade maior. Então, aquilo que eles passam a semana inteira, 15 dias, 20 dias, aí vai lá e faz uma pesquisa. Aí ele subiu 3, 4 pontos na popularidade. Ou seja, nada está funcionando. Aí agora escute bem isso aqui. No dia, deixa eu só pegar a data correta aqui, porque eu não lembro de cabeça. Tá? Enquanto isso, vão escrevendo aí o que vocês pensam.
Só pegando uma data aqui que eu esqueci de anotar, mas que é importante para vocês, ok? Ok. Yeah. Olha bem. Oh, meu Deus do céu, que loucura, que loucura, que loucura. Estão prontos? Senta aí para vocês não caírem da cadeira. No dia 28 de fevereiro, se você olhasse para o céu, você ia ver isso que eu estou colocando aí. Marte, Netuno, Júpiter, Saturno, Urano, Vênus e Mercúrio. 7 planetas alinhados no céu. 7 é o número da perfeição. Ok? 38 dias depois, que os 6 planetas mais a Lua se alinharam no céu, foi dia 20 de janeiro, quando vai 28 de fevereiro, o que acontece? Se manifesta outro alinhamento no céu, só que dessa vez 7 planetas, não 6, nem 5, nem 3, nem 9, 7 planetas, que é o número da perfeição. Agora, olha o que aconteceu nesse dia. Esse dia, que é 28 de fevereiro, ele é, na verdade, dia 30 de Shevat, do mês 5.785. Escute isso. Chamado também como o dia do Espírito Santo, o dia do Ruach HaKodesh, ou Ruach HaKodesh Adar. Quer dizer, é um dia em que, no calendário judaico, é marcado como sendo um dia do Espírito Santo. Nesse mesmo dia, aparece o alinhamento dos 7 planetas do céu, e o 7 é o número da perfeição. Agora, escute bem, logo em seguida começa o mês de março, não é verdade? E é o último mês até a Páscoa, até chegar a Páscoa, porque acabou março agora, entramos agora 1º de abril, já estamos no mês da Páscoa. Lembrando que dia 30 de março começou o mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano. Então, gente, eu, na minha simplicidade, na minha ignorância, eu não consigo olhar para essas coisas e dizer, isso não é nada não, isso aí acontece sempre, e isso é coisa da sua cabeça, que não sei o que, não sei o que. Eu não consigo. Eu sou simplório demais para poder olhar para tudo isso que eu estou te mostrando e fazer de conta que nada está acontecendo. Ok? Muito bem. Onde eu quero chegar? O que isso significa, afinal de contas? O que isso significa, afinal de contas? Para mim, espiritualmente falando. Para mim, isso significa que 2025 revelou-se ser exatamente o que as letras judaicas dizem. O ano de dupla graça e o ano de dupla unção de governo. Então, se Deus deu sinais no dia da posse do Trump, um sinal cósmico que não tem como manipular, como é que nós vamos manipular planetas? Não tem como. É um sinal cósmico. A única pessoa poderosa o bastante para manipular planetas e Sol, Lua, planetas e estrelas é Deus. Então, a única pessoa capaz de fazer esse alinhamento no céu para dar o número 60 no dia da 60ª posse do 47º presidente dos Estados Unidos é Deus, ninguém mais. É Deus. Então, logo de cara aí, eu tenho uma dupla graça. Por quê? Porque é Deus colocando uma pessoa no poder da nação mais poderosa do mundo, que ama a Bíblia, que defende a liberdade, que defende a família, que defende a igreja e que pune aquele que é contra tudo isto, que não é outra coisa senão a liberdade de ser quem eu quero ser, de adorar a Deus, de fazer o que eu quiser com a minha fé. Ninguém tem o poder de manipular isso. Estão entendendo? Então eu vejo aí dupla graça. Olha o que o FBI estava fazendo, gente. O FBI estava colocando espião dentro de igrejas. Isso foi revelado agora há pouco tempo atrás. O FBI dos Estados Unidos estava colocando agentes infiltrados dentro de igrejas para ouvir o que os padres e os pastores estavam dizendo.
O Trump entrou, cortou com tudo isso, despediu um monte de gente, mandou um monte de agente embora, diretores do FBI, um monte de gente foi para o olho da rua. E ele exigiu imediatamente que fosse restabelecido nos Estados Unidos o direito de culto, a liberdade de expressão e etc. Imediatamente. E já despediu um monte de gente, já fechou várias agências, inclusive esta USAID que eu mostrei aqui para vocês. Então, claramente, o ano começou com dupla graça, número 1. E o ano começou com dupla unção de governo. Por quê? Porque é o segundo governo do homem. Ele recebeu uma unção de governo no governo retrasado, 45º presidente. Aí veio o Biden, 46º, fez um monte de pataquada. Saiu o Biden, entrou o Trump para a segunda unção de governo. E para quem não sabe, ele foi ungido literalmente. Antes da sua posse, logo que ele tinha ganho e tal, antes da posse, que a eleição é em novembro, né? Aí até a posse tem aí praticamente 2 meses, né? Antes da posse, ele se reuniu com um número de pastores, inclusive a Paula White e outros pastores, e ele foi ungido para ser presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. Então, nós estamos diante de uma dupla unção de governo. E sabe quando que eu preguei isto? Quando que eu trouxe esta revelação da dupla graça e dupla unção de governo? O ano passado. Portanto, eu não tinha a menor ideia de como que seria o governo do presidente Trump. Eu só podia suspeitar por causa da visão espiritual que eu tenho. Aí ele começa o governo, ele começa a fazer tudo que a profecia está dizendo. Dupla graça e dupla unção de governo. E se tudo caminhar como está previsto, o crescimento econômico aqui nos Estados Unidos vai ser uma coisa explosiva. Por quê? Por causa das medidas que ele está tomando, que leva aí alguns meses para começar a entrar em efeito, mas a economia americana vai dar um salto extraordinário. Entendeu? Exatamente, a Dilma perguntando aqui, quem pode impedir o agir de Deus? Não pode, ninguém pode. Agindo eu, quem impedirá? Agora, você acha que isso é por acaso? Nós estávamos orando no Brasil, eu lembro que o ano passado eu estava em Brasília, por exemplo, orando, clamando a Deus, a gente ministrando em Brasília, inclusive oração de arrependimento, em outubro também, na conferência do Projeto Obadias, em Campos do Jordão, todo mundo prostrado, clamando, chorando a Deus, pedindo perdão. E o Senhor falou comigo, né? O Senhor falou comigo, não será da forma que vocês estão imaginando. Eu vou intervir na nação, mas não vai ser da forma que vocês estão imaginando. E aí o que Deus está fazendo? A intervenção está vindo de fora para dentro. Porque as pessoas que tinham poder de denunciar as coisas do Brasil tiveram que fugir. São exilados hoje nos Estados Unidos. Vários repórteres e pastores e obreiros, pessoas que estão exiladas nos Estados Unidos, se protegendo, porque são perseguidos políticos do governo Lula e do judiciário militante hoje no Brasil. Então, a influência está vindo de fora para dentro. Entendeu? E aí você começa a ver algumas mudanças no cenário da política brasileira, por exemplo, onde claramente você percebe que eles estão com medo do que está por se desenrolar a partir do governo do presidente Donald Trump. Ninguém estava esperando por isso. Deus chegando de surpresa, está todo mundo olhando para o lado de lá e Deus está vindo pelo lado de cá. Entendeu? Ou seja, o sinal do começo desse ano é de que este ano é diferente. O que está acontecendo este ano é diferente. Por isso, essa Páscoa é a Páscoa da sua vida. É a Páscoa do Brasil. Não só a Páscoa. Todas as moedim, todas as celebrações do Senhor durante o ano têm um significado. Por exemplo, há um movimento no Brasil de vários ministérios promovendo um dia de arrependimento no Brasil no Yom Kippur, em outubro. Vocês sabiam disso? Em outubro. Tem um mover no Brasil de vários ministérios para promover um dia de jejum e quebrantamento e humilhação no Brasil no dia do Yom Kippur, em 2025.
o ano da dupla graça, da dupla unção de governo, e o ano em que Deus resolveu alinhar 7 planetas no céu. 7 planetas no céu. É aquela história, quem tem ouvidos, ouça, meu filho. Quem tem ouvidos, ouça, meu querido. Tem grupo, o apóstolo tem grupo no Telegram? Tem o grupo do REMA, Rede Mundial de Avivamento. É o nosso grupo. Deixa eu colocar para vocês aqui o link. Boa pergunta. Rede Mundial de Avivamento. Aqui está. Deixa eu pegar o link aqui, que quem quiser entrar já pode entrar. Add members. Yeah. Link. Copy link. Close. Ok. Aqui, ó. Quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, é esse aí, ó. Rede Mundial de Avivamento. Tá? É onde a gente passa uma série de informações, tudo que tem a ver com avivamento no Brasil e no mundo, a gente posta aí nesse grupo do Telegram, tá? Vocês podem seguir lá sem problema nenhum. Para quem está assistindo pelo WhatsApp, aqui no WhatsApp, infelizmente, não aceita link, né? Me parece que não. Vou colocar aqui de qualquer maneira, mas me parece que não aceita link no Instagram. Então, vocês podem depois entrar lá no YouTube e copiar o link de lá, tá bom? Caso não entre aí. Então, gente, veja bem, eu vou encerrar dizendo o seguinte. Se você queria uma oportunidade para você fazer algo que fosse marcar o mundo espiritual, a sua chance é agora. O favor do Senhor está voltado para este ano de 2025. E este ano de 2025, ele é o início de muita coisa boa que está por vir. Vem luta por aí? Vem. Vem perseguição por aí? Vem. Vem outras coisas por aí. Mas no meio de tudo isso, Deus operará um grandioso avivamento que eu tive o privilégio de ver com os meus olhos. As nações do mundo debaixo de um grandioso avivamento. Quando Deus me mostrou isso em 2020, não tinha nada acontecendo como tem hoje. Um mover de Deus no Japão já registrado, um mover de Deus, sabe aonde, gente? No Paquistão. Cruzadas com milhares de pessoas se convertendo no Paquistão. Um mover de Deus na Polônia. Um grande mover de Deus na Holanda. As pessoas estão indo para as ruas, se prostrando nas ruas diante de Deus e chorando e se convertendo na Holanda, aqui nos Estados Unidos, no próprio Brasil, em Portugal, em vários lugares. Hoje está acontecendo, 5 anos depois que Deus me levou ao céu e me mostrou em visão. Eu já estou vendo isso acontecer em vários lugares. Imagina daqui mais 5 anos, imagina daqui mais 10 anos, se Jesus levar ainda isso para voltar. O mover poderoso da glória de Deus que vai tomar a igreja do Senhor no mundo inteiro. Então, essa é a oportunidade. A Páscoa, como é o início do ano bíblico e a primeira moed, né, a primeira celebração do Senhor, é a melhor celebração para você se preparar e dar uma oferta de primícia que vai marcar a sua vida este ano. Eu estou te ensinando o que eu pratico, o que eu faço. Vai marcar a sua vida. E você tem que falar, Senhor, eu creio de tal forma que eu estou colocando aqui diante de ti. O sacerdote vai mover os molhos para que vocês sejam aceitos. Ou seja, a participação nesse tipo de portal afeta a minha aceitação diante de Deus. E eu não estou falando da aceitação para salvação, não, gente. Não torçam o que eu estou dizendo. Isso não tem nada a ver com salvação. Ou você já é salvo, ou você não é salvo. Se você não é salvo, você tem que aceitar Jesus como seu salvador. Simples assim. Eu estou falando de quem, então? Eu estou falando de favor. Eu estou falando de favor para viver.
Eu não estou falando de graça para ser salvo. Eu estou falando de favor para viver, favor para influenciar, favor para crescer, favor para tocar vidas, favor ministerial, favor financeiro, favor em todos os sentidos. É disso que eu estou falando. Quantas pessoas que estão salvas, vão morrer e vão para o céu, mas vivem uma vida daquelas aqui na Terra. Entendeu? E outras, parece que tem um favor divino, uma coisa de Deus na vida delas. E eu não estou falando de riqueza, tem um favor de Deus na vida delas. E às vezes vivem até com pouco, mas vivem bem, vivem com abundância. Tem algo de Deus nelas. Entendeu? Eu estou falando desse tipo de favor. É esse tipo de favor que eu estou me referindo aqui com vocês. E eu acredito que vocês estão entendendo. Então, tudo que eu falei aqui nas duas lives, aqui caiu e essa, é para você entender que há uma porta aberta este ano e que você não pode perder a oportunidade de influenciar o solo. Porque é isso que a semente faz. A semente influencia o solo. Quando eu pego uma sementinha, tá? E eu vou lá, cavo um buraquinho no chão e planto, naquele momento aquele solo já não é mais o mesmo. Aquele solo agora é obrigado a fertilizar aquela semente. Ele é obrigado, ele não tem opção. O solo não vai poder dizer, ei, não gostei dessa semente, não vou germiná-la. O solo não tem esse poder. O ato de pôr a semente lá é mais poderoso do que o próprio solo. Uma vez que eu coloco lá, aquele solo nunca mais será o mesmo. Eu tenho aqui, eu vou até pegar para vocês. Me permitam me ausentar aqui por 10 segundos. Você pode começar a preparar. Como é que eu não disse em português? Tâmara. Veja bem, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu trouxe de Israel algumas tâmaras, tá? Aqui está. Ó. É uma tâmara seca, tá? Se eu abrir essa tâmara, aqui dentro eu vou encontrar uma semente. Aqui está. Uma semente de tâmara. Depois você pega para mim lá, meu bem. Pode ser um papel, toalha, alguma coisa úmida, só para poder tirar isso aqui da mão. Por gentileza. Olha aqui. Aqui está uma semente de tâmara. Dá para ver? Acho que dá para ver, né? Aqui está. Uma semente. Aqui contra o preto da camisa fica melhor. Ó. Semente de tâmara. Hoje não é mais como antigamente. Antigamente, sem tecnologia, tal, levava uns coisa de 70 anos para uma tamareira gerar fruto pela primeira vez na vida. Eu descobri em Israel agora que hoje, com tecnologias e uma série de coisas, com coisa de 10 anos, até 15 anos, a tamareira já está produzindo fruto por causa de avanços tecnológicos. Tá? O que acontece se eu pegar essa semente de tâmara aqui, cavar um buraquinho aqui no meu quintal aqui e plantar essa semente lá? Vai acontecer o quê? Vai acontecer que daqui a pouco tempo, alguns meses que seja, eu não sei exatamente quanto tempo leva, eu vou chegar ali e o solo não será mais o mesmo. Eu vou perceber que tem algo está começando a forçar o solo para cima. E se eu voltar meses depois, eu vou ver que tem uma plantinha ali. E aí eu vou embora, daí eu volto daí a 10 anos, 15 anos, eu vou encontrar uma árvore gigantesca com raízes por todo lado, produzindo tâmaras. Porque o solo não tem o poder de rejeitar a semente. A semente é mais poderosa. O ato não é a semente, o ato de pôr a semente lá é mais poderoso do que a própria semente e o próprio solo.
porque a partir desse momento é uma questão de natureza. A natureza se apropria do restante. Então, se eu não te passo uma informação dessa, eu me sinto culpado de não revelar ao povo de Deus como que Deus enxerga essas coisas. Pergunta da Núbia. Me dê um exemplo que o que ofertar como oferta de primícia? É um valor ou algo, um propósito? Me explique, por favor. É financeiro, é sempre financeiro. Porque no tempo do Velho Testamento, como é que o que regia a economia na época? Eram cereais. Não era nem tão comum moedas, não é que não existia moeda, mas o povo vivia de troca aqui, troca ali. Então a economia era movimentada com agricultura, com criação de animais, etc. Então, hoje em dia não é mais assim, né? Ninguém tem uma plantação de nada no quintal. Hoje em dia a economia é movida por recursos financeiros, então é a mesma coisa. A oferta de primícia é uma oferta que não tem valor definido na Bíblia, porque a base dela é a fé. A base dela é a minha fé e a sua fé. Entendeu? Então, nós temos... Inclusive, quero convidar quem quiser participar da Páscoa conosco, no dia 12, ao pôr do sol. O pôr do sol nosso aqui, né? Nós estamos com 1 hora de diferença. Então, o meu pôr do sol aqui vai ser em torno de 6h30, 18h30, mais ou menos, aqui. Vai ser o nosso pôr do sol. O que aí vai ser umas 19h30, por aí e tal. Mas, enfim, eu vou estar ao vivo, transmitindo para os membros da nossa igreja. Eu sempre faço isso. Quem quiser participar, é só entrar no link, eu vou deixar o link disponível, e pode celebrar também a Páscoa do Senhor conosco, sem nenhum problema. Porque por nada desse mundo eu perco a oportunidade de celebrar a Páscoa de 2025, porque é o portal dos portais. Tudo que for lançado nesse terreno da Páscoa de 2025 vai germinar de uma forma assustadora, que vai deixar as pessoas assim impactadas com o que Deus decidiu fazer a partir deste ano, mundialmente. E o nível, o patamar que ele decidiu colocar a sua igreja para glorificar o seu santo e bendito nome. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque vocês já viram que esse assunto não acaba, ele é um assunto infinito, mas eu quero abrir aqui os próximos 5 minutos para responder pelo menos umas 2 ou 3 perguntas. Se surgir perguntas aqui, eu pego aqui umas 2 ou 3 que eu considere mais relevantes, e aí eu posso responder essas perguntas rapidamente aqui nos próximos 5 minutos, e aí eu vou orar por você. E essa oração que eu vou fazer, não saia antes da oração, porque essa oração que eu vou fazer, essa oração é uma espécie de gatilho. Ela vai disparar um gatilho na sua vida e que vai ser muito, muito importante para você. Ok? Então, nos próximos 5 minutos eu vou tentar responder aqui pergunta. Entendi, obrigada. Onde ofertar? Na igreja? Preciso entregar ao sacerdote? A Núbia deve ter entrado, então, depois, né? Oferta de primícia se entrega sempre para quem ensinou o princípio para você. Então, se esse princípio já te foi ensinado anteriormente por alguém, é esse alguém que é o alvo da oferta. Para celebrar a Páscoa é necessário tirar todo o fermento de casa? Sim. E esse fermento tem que ficar fora por 1 semana, tá? Porque é simbólico, né, gente? Lembrando que isso tudo é simbólico. Significa que eu estou declarando diante de Deus que eu rejeito o pecado e que o pecado não tem poder na minha vida nem na minha casa. Ok? Mais alguma outra pergunta? Dia 12 ao pôr do sol. Dia 12 ao pôr do sol. Alguém perguntando aqui se não é 18. Não, é dia 12 ao pôr do sol. E aí vai até o dia 17, né? Lembrando que vai até o dia 17. Os pães asmos, mas a Páscoa é no dia 12. Vai ficar gravada a live só no YouTube, porque eu não consigo deixar gravada no Instagram quando eu faço pelo YouTube aqui, como eu estou fazendo. Pastor Jefferson, tem um pastor aqui no YouTube que fica mandando o povo guardar alimentos, o que o senhor acha? Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque é um outro assunto completamente diferente, mas isso tudo é sensacionalismo. Eu não dou ouvido a essas pessoas.
Tá? Isso aí é gente que está em busca de clique, gente. É igual a história dos 3 dias de escuridão. Né? Um vídeo que já foi requentado. Tem décadas que esse vídeo fica rodando aí. E as pessoas ficam repostando. E tem gente que está estocando vela, um monte de coisa em casa para os 3 dias de escuridão que nunca aconteceram e nunca vão acontecer. A não ser que você fique para a grande tribulação. Aí sim, você passará por um tempo de escuridão. Ok, alguém perguntando aqui sobre a informação de como ofertar, se quiser ofertar para o nosso ministério. Então, na minha página do Instagram tem essas informações, mas eu vou postar aqui de qualquer maneira, para quem está perguntando, o Pix do ministério, tá? Aqui vai. Ok, esse é o Pix do Ministério, para quem perguntou aqui no Instagram. Tá? newtimechurch88@gmail.com. Esse é o Pix do nosso Ministério. A Shirley perguntando, a oferta precisa ser entregue no dia 12? Não, pode ser antes, desde que seja pró-dia 12. Tá? Pode ser antes, pode ser inclusive depois, durante os 7 dias do Pães Asmos, não tem problema nenhum. Tá? A Priscila Rosa perguntando o que eu já respondi, mas eu vou dizer de novo. Qual o valor de referência da oferta? Não existe valor de referência para oferta de primícia. Oferta de primícia não é dízimo, que é pré-definido na Bíblia, 10%. Oferta de primícia, o que determina é o tamanho da sua fé para o tamanho da porta que você precisa que Deus abra. É simples assim. Tá? Qual o período do portal da Páscoa? Então, vou responder de novo. De 12 a 17, dia 12 é a Páscoa, aí 7 dias depois encerra os Pães Asmos, portanto, dia 17, na verdade, dia 18 é o pôr do sol, né? Porque o 17 encerra no pôr do sol do dia 18. Encerra o portal dos Pães Asmos, tá bom? De 12 a 18. Mais alguma pergunta? Ok. Eu respondi todas, até em tempo recorde, né? Glória a Deus. Pronto, gente. Então agora eu quero fazer uma oração por você, tá? Se alguém quer tirar um print da tela, tira, e eu vou logo em seguida apagar a informação. Eu queria pedir agora que você parasse de escrever, se você estiver escrevendo alguma coisa e tal, que você parasse de escrever, colocasse a mão sobre o seu coração agora. Eu quero fazer uma oração por você. E essa oração é uma oração de gatilho. Eu quero que o Senhor agora olhe para você, onde você estiver. Assim como para mim também. Eu também preciso. Estou aqui acompanhado da minha esposa, que nós também precisamos. Eu quero que o Senhor olhe para você agora e inclua você, mais uma vez, caso não esteja incluído ainda, quem sabe, nos planos dele para este ano de 2025, em todas as grandezas que ele tem planejado para este ano da dupla graça e da dupla unção de governo. Eu quero abençoar você agora com toda a sinceridade da minha alma, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Tudo aquilo que é profético, tudo aquilo que é poderoso, tudo aquilo que emana das Escrituras, possa encher a sua vida de significado, mudar a sua vida para sempre. Quem sabe te dar um novo propósito ou reacender o propósito de Deus na sua vida. É a minha oração que eu vou fazer agora, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, ao encerrar essa live, Senhor, essa live que foi batalha, foi guerra, porque os problemas eletrônicos de conexão que não queriam permitir que essa live fosse ao ar, mas o Senhor foi misericordioso e nos abençoou para que aqui estivéssemos agora no encerramento desta live. Certamente abençoará a vida de tantas pessoas.
Pai querido, eu quero apresentar cada um dos que estão agora participando aqui diante de Ti. Cada pessoa que ouviu ou ouvirá esta live, Senhor querido, eu quero colocar nas Tuas mãos. Pedir que o Senhor revele o que foi dito, Senhor, para que não fique só nas minhas palavras. Aquele que tem dificuldade de crer, de entender, Senhor, revela pelo Teu Espírito. Mostra como que a Tua palavra é rica em sabedoria, em revelação, como que essas conexões na Tua palavra se encaixam com tanta perfeição. Pai querido, eu ordeno que o céu de bronze se parta ao meio agora, em nome de Jesus. Eu ordeno, Senhor, que as trancas, os ferrolhos sejam quebrados na vida deste irmão e desta irmã. Pai querido, abra portas aonde não existem portas. Faça acontecer o sobrenatural, o milagre do céu. E, Senhor, acima de tudo, derrama agora favor sobre a vida deste meu irmão e desta minha irmã, desta casa, desta família. Derrama favor do céu agora, em nome de Jesus. E que tudo se encaixe. Assim como aqueles ossos secos começaram um a achar o encaixe do outro, que neste momento tudo volte para o lugar e que tudo se encaixe como está sendo ordenado no céu, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero encerrar as últimas palavras dizendo duas coisas para vocês. A primeira é que eu vou estar em maio no Brasil e pela primeira vez eu vou ficar só num estado, que é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem sido realmente um lugar muito especial do que Deus tem desejado fazer nesse tempo. E eu vou estar em São Paulo do dia 5 de maio até o dia 18 de maio. E vou estar ministrando em vários lugares. Quem quiser saber a agenda, é só entrar no meu Instagram, @JeffersonNetoOficial. Deixa eu colocar aqui, não custa, né? @JeffersonNetoOficial é o meu Instagram. Você pode entrar lá, que lá você terá acesso a toda a agenda da minha viagem ao Brasil em maio. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos estar num período muito significativo, que aí é outra história que eu vou falar numa outra live. Nós vamos estar dentro do período da contagem do Homer, que inclusive eu não vou fazer online dessa vez exatamente por isso, que eu vou estar fora. Então eu não vou conseguir contar o Homer todos os dias online, mas nós vamos estar dentro desse período da contagem do Homer, que é do momento da Páscoa até o dia de Pentecostes. E isso acontecerá agora nesse mês de maio, né? Deixa eu pegar aqui. Dia 8 de junho de... Peraí. Eu abri aqui uma outra... Ok. Eita! Já está acabando, Jesus. Ok, dia 8 de junho, está aqui. 8 de junho. Então, olha que coisa tremenda, né? Eu vou ao Brasil, durante o meu período no Brasil, nós vamos estar contando o Homer durante todo o tempo, quer dizer, quando eu digo contando, nós vamos estar na contagem do Homer, que é o que leva ao derramamento do Espírito e à manifestação de poder. Então, tudo na Bíblia tem um significado. E eu prometo para vocês que eu vou fazer uma live falando disso. Eu vou fazer, porque não dá para falar agora. Mas o que acontece quando você abre o portal dos portais? Com oferta de primícia e com a celebração da Páscoa. Abriu, muito bem, aí começa o período da contagem do Homer. Ok? E são 49 contagens que desembocam na 50ª, que é o Pentecostes. E Pentecostes simboliza o que no mundo espiritual? Poder, autoridade, unção, graça divina, ministério, chamado. Então, nesse período, é um período perfeito para ser ministrado.
Não é à toa que Deus me deu esse período. Eu vou estar no Brasil em maio, durante a contagem do Homer, ministrando em pessoas. E essas pessoas não têm noção que este é o melhor período do ano para desencadear poder, autoridade, graça e unção na vida de uma pessoa. E eu vou estar no Brasil fazendo exatamente isso. Então, se você estiver perto, ou mesmo que esteja longe, e tem condições de pegar um avião, um carro, um ônibus, e ir em uma das agendas, eu, se fosse você, não perderia a oportunidade. Porque foi assim que Deus transformou meu ministério ao longo dos anos. Sempre indo em lugares onde havia pessoas com uma unção de Deus para desencadear algo na minha vida. Então, entra no meu Instagram, que está aqui, @JeffersonNetoOficial, porque lá você vai ter acesso à agenda toda. Não dá para postar aqui. Até que dá, mas não está postada aqui no YouTube. Mas no Instagram você pega. Pega, escolhe lá qual das cidades. Eu vou estar em, acho que 4 cidades, uma coisa assim. Tudo São Paulo. Tá? Vou estar em São Bernardo do Campo. Vou estar na Vila Limieiro, né? Livieiro, uma coisa assim. Vila Livieiro, vou estar lá na Missão Urgente. Vou estar em Itapira, vou estar em Rio Claro, e vou estar numa outra cidade que eu não lembro o nome agora. Todas em São Paulo. Então você pode sair de onde você está e ir num desses lugares para você ser ministrado no melhor período do ano para desencadear coisas proféticas na sua vida. Tá bom? Então está explicado. Deus te abençoe. Amo vocês. Faço isso com grande prazer, porque vocês são a lavoura que Deus me deu para capinar e para plantar sementes de palavra de revelação. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Se quiserem se comunicar comigo, é só me mandar mensagem pelo privado do Instagram. E às vezes eu pego, às vezes é o pessoal que me assessora que pega, o Rômulo, alguém, mas pega e manda para mim, eu fico sabendo logo em seguida. Tá bom assim? Deus abençoe a todos. Até a próxima live, que eu não tenho ainda a data marcada. Hoje é terça, quarta, quinta. Talvez quinta-feira eu consiga entrar de novo ao vivo, mas aí eu vou confirmar com uma postagem. Tá bom assim? Valeu. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Pastor, tentei me inscrever como membro do seu canal no YouTube e não consegui. Por que será? Tenta pedir ajuda a alguém que é melhor de computador. É até uma boa lembrança, gente. Quem quiser participar de um estudo bíblico de alta competência e profundidade, basta se tornar membro do meu canal no YouTube e você terá acesso a vídeos exclusivos, inclusive aulas de seminário, inclusive. Você pode crescer de uma forma espetacular, tá bom? Se torne membro, assim também, lógico, você ajuda a sustentar o nosso ministério. Porque o nosso ministério, gente, é 100% pela fé, tá? Por exemplo, eu vou ao Brasil agora em maio, quem está pagando a minha passagem sou eu. Não tem ninguém pagando a minha passagem. Eu pago a minha passagem. Entendeu? Por quê? Porque, dentre outras razões, eu não quero meu nome na boca de ninguém, eu não quero gerar escândalo em lugar nenhum, eu prefiro, sabe, bancar, eu vou bancar e pronto, final. Então, o que acontece quando se torna, por exemplo, membro do canal do YouTube, por exemplo? Você está ajudando a bancar isso. Você está me ajudando a fazer o que Deus me mandou fazer. E isso também tem galardão. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Um beijo mais uma vez. Até